Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão de geometria plana super bonita, uma questão que eu acho bem complicadinha, uma questão super alto o nível dela e que envolve alguns conteúdos de geometria plana. Pelo menos o caminho que eu peguei, né, o que eu segui para resolver, envolve quatro assuntos, e um deles é até da álgebra, né? Ele envolve lei dos senos, lei dos cossenos, a redução de polinômios pelo método do Brio-Ruffini, dispositivo prático de Brio-Ruffini, e ainda tem o teorema da bissetriz interna. Aí você vê quatro tópicos numa única questão, né? Aí você vê que ela não é nada fácil, né? Ela tem nível ITA com certeza essa questão. Assim, ela exige, né, que você tenha uma boa base para que você consiga resolver. Antes de começar para valer, peço a vocês a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, de compartilharem com os amigos. Isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a reconhecer a relevância desse conteúdo e dessa forma distribuir o vídeo para mais pessoas. Vamos lá, gente. Essa questão ela é muito direta ao ponto e até quero comentar isso. É uma questão que engana muito, assim, quando você olha para ela, você vê as informações, você tem aquela impressão de que é uma questão tranquila, assim. Eu, pelo menos, tive essa impressão. Eu olhei para esses valores, é um triângulo isósceles, eu pensei, deve ser tranquila de resolver, mas quando eu parei para resolver mesmo, eu vi que ela não é, gente. Essa aqui é uma questão realmente super alto o nível dela. Ó, aqui ele está dizendo que você tem um triângulo ABC, ele é isósceles, a gente vê que as laterais aqui valem x, e o objetivo é descobrir quanto é que vale o x, essa lateral. A base vale 10, e aí você tem aqui uma bissetriz. Aí aqui nessa bissetriz falta só colocar mais um ponto. Eu vou chamar esse pontinho aqui de ponto D. É só para que a gente faça tudo bem organizadinho. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto D. E aí ele tem essa bissetriz que mede 12. Nessa bissetriz AD mede 12 porque aqui a gente tem o ângulo θ e θ. Aí pronto, essas são as informações. A partir daí ele quer que você descubra quanto é que vale o x. Aí como é que foi o caminho que eu peguei para resolver? Gente, eu fiz da seguinte maneira. Esse pedacinho aqui eu chamei de A, e aí consequentemente, pela divisão de segmentos, esse pedacinho vai ser x menos A. E aí, o que eu usei? Eu usei a lei dos cossenos. O primeiro passo foi a lei dos cossenos no triângulo de baixo aqui. Lei dos cossenos, o triângulo mais da parte de baixo dessa figura, né? O triângulo ACD. Né? No triângulo ACD, a gente pode utilizar a lei dos cossenos tranquilamente. Ó. Ele vai ser A ao quadrado, que é o lado oposto ao ângulo θ. Ele vai ficar 10 ao quadrado mais 12 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 12 vezes o cosseno do ângulo θ. Ele vai ficar A ao quadrado é igual a 100 mais 144 menos 2 vezes 10 fica 20 vezes 12 fica 240 cosseno θ. Aí vai ficar A ao quadrado é igual a 100 mais 144 fica 244 menos 240 vezes o cosseno de θ. Aí a gente guarda isso aqui por enquanto. A gente deixa isso aqui guardadinho, porque daqui a pouco a gente vai voltar para essa expressão. Aí depois a gente vai para a lei dos senos. Aqui a gente consegue usar a lei dos senos tranquilamente. Aí eu vou mostrar qual é o triângulo que eu vou me utilizar na lei dos senos. É esse triângulo de baixo também, o mesmo triângulo. O ACD. E aí você tem que perceber os ângulos da base. Ó. Aqui você não tem θ e θ fica 2θ. Então aqui vai ficar 2θ também, já que é um triângulo isósceles. E aí eu vou usar isso, o lado os ângulos θ e 2θ, os lados opostos a eles. Aqui vai ficar A dividido por seno de θ, que é o seno do ângulo oposto a esse lado, é igual a 12 dividido por seno de 2θ. Mas a gente sabe bem que o seno de 2θ a gente pode transformar no arco duplo, né? Esse aqui a gente pode abrir porque é um arco duplo. Aí abrindo aqui e fazendo o produto cruzado, ele vai ficar A que multiplica 2 seno θ cosseno θ. Esse é o arco duplo do seno. Esse aqui é igual a 12 que multiplica seno de θ. Aí olha que bacana, aqui a gente vai poder cortar seno, vai embora com seno, e pode ser feita uma simplificação do 2 com o 12, fica 6 no lugar dele. E aí a gente vai ficar com A vezes o cosseno de θ igual a 6. E aqui a gente pode isolar o cosseno. Quando a gente isola o cosseno, vai ficar cosseno de θ
é 6 sobre A. Aí já sabendo que o cosseno de θ é 6 sobre A, dá para a gente substituir na primeira equação, né? Nessa primeira equação que a gente encontrou com a lei dos cossenos. Vai fazendo aqui uma substituição, ó, como é que vai ficar substituindo? Vai ficar A ao quadrado é igual a 244 menos 240, que multiplica o cosseno, que é 6 sobre A. Essa aqui é a parte mais, a meu ver, mais puxada dessa questão, gente, porque aqui a gente vai multiplicar por A, ele vai virar um polinômio de grau 3, né? Ele se transforma no polinômio de grau 3, e aí a gente pode se utilizar do Briot-Ruffini para poder reduzir para os graus menores. Então, quando a gente multiplica isso daqui por A, ele vai ficar A ao cubo, do lado esquerdo, A ao cubo, é igual a 244 vezes A, menos o 240 vezes 6 fica 1440. Aí a gente vai gerar esse polinômio aqui, gente. É um polinômio de grau 3. Inclusive, eu vou até fazer algo que eu gosto muito quando eu explico a matéria de polinômios. E mesmo em sala de aula eu gosto de fazer isso, né? 0 vezes A ao quadrado, para poder a gente saber que tem esse termo e a gente possa fazer muito direitinho o método do Briot-Ruffini, né? Aí a gente tem o 0 vezes A ao quadrado, menos 244A. E aí esse menos 1440 passa para o lado esquerdo, mais 1440 igual a zero. Aí por que eu fiz isso, né? Coloquei esse zero A ao quadrado, para que você não esqueça que ao usar o método do Briot-Ruffini, você não pode esquecer do coeficiente de grau 2, né? Do A2 aqui. Aí isso daqui é um polinômio de grau 3, gente. E aqui a gente consegue reduzir testando raízes, né? E aí aqui eu vou fazer essa OBS, né? Pelo teste de raízes, que é um método muito bom de redução de um polinômio, né? Pelo teste de raízes. O teste de raiz a gente pega os números que são tipo os fatores, né? Os fatores da fatoração do 1440. A gente sabe que são vários, né? Mas aí pelo teste de raízes, um desses fatores é o 8. Né? Se você testar, né? O número 8, né? Fazendo A igual a 8, a gente vê que o A igual a 8, ele é raiz. Né? Você pode até... Eu não vou fazer aqui para a gente não perder tempo de vídeo, né? Mas você pode fazer esse teste e ver isso, né? Fica 8 ao cubo, né? Menos 244 vezes 8, mais 1440. Aqui você certifica que ao fazer esse cálculo, ele vai dar zero com toda certeza. Aí a gente sabe que ele é uma raiz. Se ele é uma raiz, a gente pode se utilizar do Briot-Ruffini, né? O Briot-Ruffini, a meu ver, é um dos melhores métodos para você fazer a redução de grau 3 para os graus menores. Aí olha como é simples o Briot-Ruffini. Isso daqui é uma das matérias que os alunos adoram. Sempre que eu dou aula desse assunto, os alunos curtem muito, né? Porque é uma matéria fácil de aprender. Você cria aqui tipo um cruzamento aqui, né? E aí você faz tipo uma tabelinha. E aí nesse cantinho esquerdo você põe a raiz 8. Né? E aí você coloca os coeficientes do polinômio. 1, 0, menos 244 e 1440. E aí, ele sendo raiz, o último termo vai ficar zero. Aí a gente faz sempre assim, o primeiro coeficiente a gente joga para baixo e aí repete 1 aqui. E aí a gente fica fazendo tipo uma costura de mão. Assim, sempre brinco que é tipo uma costura de mão. Você multiplica por esse e soma pelo seguinte. Né? E aí você pega o resultado e vai fazendo a mesma coisa, vai indo e voltando. Lembra muito aquelas costuras de mão, né? Quando você faz aquelas costuras de mão, você fica indo e voltando o tempo todo nas linhas até construir toda a costura, né? Aqui não é diferente. Você vai fazer 1 vezes 8, fica 8. Aí 8 somado com 0, fica 8. E aí você faz a mesma coisa, 8 vezes 8, 64. 64 menos 244 fica menos 180. Aí menos 180 vezes 8 fica menos 1440, somado com 1440 fica zero. E aí que a gente vê com toda certeza que se trata de uma raiz, ó, porque quando você encontra zero no final, é porque de fato é uma raiz o número 8. E aí vai sobrar isso daqui, ó. Essa parte aqui é o grau menor, né? Quando você pega esses coeficientes, é o grau 2 do polinômio. Ao você fazer tipo uma fatoração, ele vai ficar o grau 2 aqui, fica ao quadrado mais 8a menos 180 igual a zero. Aí que a gente pode fazer o delta e o Bhaskara tranquilamente, né? O delta vai ficar 64, que é o b ao quadrado,
menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 180. Esse delta vai ficar 64 mais 720. Só baixar aqui mais um pouquinho para a gente continuar essa conta. E aí o delta, ele fica 784. E isso aqui dá uma raiz exata. A raiz de delta vai ficar 28, né? A raiz de 784. Aí a gente calculando aqui as raízes do A, ele vai ficar menos o B, que é menos 8, mais ou menos 28, dividido por 2 vezes o A, que é 1. E aí a gente encontrar as outras duas raízes, chamar de A' e A duas linhas. Ó, o menos 8 somado com 28 fica 20, 20 sobre 2, 10. E o outro menos 8 com menos 28 fica menos 36 sobre 2, menos 18. Mas aqui a gente está falando sobre lados, gente. Aí sendo lados, esse daqui a gente chama a gente sempre diz, né, que não convém, né? Não convém, porque a gente está falando sobre lados, né? E aí tem essa outra medida. Aí, tipo assim, a gente sabe que o A ele pode ser dois valores, ele pode ser 8 ou ele pode ser 10. Mas a gente precisa voltar para a figura. Quando a gente olha para essa figura, a gente vê pelo próprio desenho que o lado A, ó, que é o que a gente está descobrindo, ele é menor do que o 10. Então, se o A é menor do que o 10, aí a gente diz que esse lado ele é maior do que o valor correto, né? Tipo, ele é maior, o 10, ele é maior do que o lado. Então, não pode ser o 10, vai ter que ser o 8 mesmo. Então, se ele é maior do que o lado, então a gente já sabe bem que o A, logo, a gente chega na conclusão que o A é igual a 8. Né? Toda essa parte aqui desse polinômio de grau 3, né, é para descobrir que o A é igual a 8. A gente já sabe que esse A vale 8. Beleza, gente? Aí isso aqui já é boa parte da questão. Ó, sabendo que o A vale 8, a gente pode descobrir o cosseno. Ó. O cosseno vai ser 6 sobre 8. Aí aqui eu já vou continuar essa continha, mostrando que o cosseno de θ ele vale 6 sobre 8. E aí simplificando, é a mesma coisa que 3 sobre 4. Ele vai valer 3 sobre 4. Aí aqui a gente nem assim chega a precisar mesmo desse cosseno, né? Seria só se fosse seguir por outro caminho. Mas é bacana de saber que o cosseno é 3 sobre 4, né? Aí o caminho que eu peguei para a gente concluir nessa questão é pelo teorema da bissetriz interna. Porque pelo teorema da bissetriz interna, aí a gente vai saber disso, ó, que aqui esse x menos a, ele pode ser escrito como x menos 8. E esse a gente vai substituir por 8. E aí a gente sabendo que tem essa bissetriz, aí o que que diz o teorema da bissetriz interna? Esse segmento aqui de cima ele vai estar tipo uma proporção dividido por esse, assim como o 10 vai estar dividido por 8. Dessa maneira a gente consegue encontrar o x super rapidinho, fazendo só uma pequena proporção, né? Uma proporção super tranquilinha. A parte mais difícil da questão já foi, né? Que é essa parte do polinômio de grau 3, né? Aí a gente conclui essa questão utilizando o TBI. Ó, pelo TBI, né, o teorema da bissetriz interna, a gente vai ficar com isso. Ó, x está para x menos 8, assim como 10 está para 8. Ó, vou até voltar na figura para você ver que foi isso que eu fiz aqui. Ó. O lado x está para x menos 8, pegando aqui pela bissetriz, né? Assim como 10 está para 8. Aí a gente fazendo esse cálculo aqui, a gente chega finalmente na nossa resposta. Ao simplificar o 10 com o 8, fica 5 em cima e 4 embaixo. Aí a gente faz aqui o produto cruzado, e vai ficar 5 vezes x menos 8 igual a 4x. Vai ficar 5x menos 40 igual a 4x. Quando a gente passa o x para 4x para a esquerda, vai ficar só x. E o menos 40 para a direita fica 40. E assim a gente chega finalmente na resposta. X é igual a 40, né? Questãozinha bonita ela, né? Você vê que ela é completaça. Nessa questão ela envolve diversos conteúdos, inclusive o conteúdo da álgebra, né? Que são esses polinômios de grau 3 que você consegue reduzir pelo teste de raízes e pelo Briot-Rupin. É assim que são as questões mais pancadas de geometria plana, né? Sejam bem-vindos às questões bem puxadas desse conteúdo. Espero que tenham entendido direitinho. Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!